Boa noite aos que já estão chegando. Esperar uns minutinhos ao som desse pranava, esse som do Om harmonizador aí. Esperando um pouco para a gente dar início ao nosso exercício de comunhão. Uma fala seguida da meditação hoje. Namastê, namastê, boa noite. Sejam bem-vindos a mais esse encontro virtual. Estamos dando sequência às nossas práticas aqui. A gente tem procurado não só manter esse som, né, que é o som que habitualmente, né, quando a gente chega na Shuddha Dharma, a gente deixa para as pessoas já irem entrando nessa sintonia, né? Mas além de tudo isso, a gente andou postando, né, as últimas chamadas para lives que a gente fez, a gente acabou postando imagens lá do nosso ashram mesmo, né? Porque todo dia a gente recebe um avisinho, uma mensagem, alguém falando das saudades, né? Que estamos todos de meditar dentro daquele espaço, né? Infelizmente não estamos fazendo ali, mas a gente, mesmo não fazendo ali no espaço, tem mantido essa conexão, essa sintonia, e a gente tem enviado, né, links para que vocês, não só nos dias das lives, né, mas aqueles que estão nas lições, né, nas lições para quem é membro, né, e aqueles que não são membros, a gente tem postado aqui no Face, além de postar no Face, quem está no nosso mailing, a gente tem enviado, né, para que se a pessoa quiser, em alguns outros horários, né, estar na sintonia, prática do Bhavana, que é o conceito da unidade, a prática da meditação interna, que é a que a gente vai fazer hoje, que é a Nirguna Dhyana, né? Então a gente tem procurado estar presente, né, com algum tipo de meditação, de falas, né, para que vocês não percam essa sintonia harmoniosa, que já é importante sempre, agora mais ainda ela é necessária, né? Vou aguardar só mais uns minutinhos, né, que acho que quem vinha participar já deve estar aqui conosco, e aí a gente já começa falando um pouco daquele tema que foi proposto, né, para essa noite, que é a busca por Deus, né, a busca pelo divino, né, que é o que a gente vai hoje fazer uma reflexão antes da nossa meditação. Essa é a ideia, né, que a gente tem feito hoje, uma fala um pouquinho maior, e nas outras duas, como as práticas são mais longas um pouco, nas outras duas a gente faz uma fala bem curtinha, né, bem mais curta,
e a meditação é mais longa, que é o caso da de sexta, e a de domingo são um pouco mais longas, né? E a de hoje a gente tem dado sequência ao formato que a gente faz mesmo, né? Uma fala um pouco mais didática, um pouco mais longa, e a meditação um pouco mais curta, tá? Acho que a gente já pode começar. Quem acho que vem para estar conosco já está aqui, né? Então acho que a gente já pode dar início. Eu vou fazer para a gente já se sintonizar e entrar já no clima do próprio exercício da noite aqui, o nosso trabalho dessa noite aqui, que é com a fala e a meditação. E aí já vou, só para pôr a gente já na sintonia, né, do que nós vamos fazer. Hoje, o tema que vamos fazer uma pequena reflexão é sobre a busca, né? A nossa deliberação, né? De procurar o divino, né? E a gente ilustrou a frase que a gente pôs no Face, que mandamos no e-mail também de vocês, foi uma frase do Mergulho na Luz do Coração do Barreto, né? E a frase foi exatamente essa. Após a longa jornada, o discípulo fervoroso e persistente chega à morada da paz dentro do santuário do seu próprio coração. E ali encontra o unigênito, a realidade primeira, o lugar onde repousar. Depois desse excelso contato, jorra a vida, perene e abundante. Então essa foi a fala que a gente enviou para ilustrar esse tema que vamos hoje conversar um pouco. E a gente buscou, tem muitas falas que a gente poderia citar do próprio Bhagavad Gita, que dizem a mesma coisa que nós falamos, que o Barreto fala ali, né, nesse trecho que a gente foi inspirador para o que a gente vai colocar, né? E a gente pegou esse versículo aqui dos muitos que a gente poderia citar, né? Com a mente absorta em mim, sê tu meu devoto, dedicando a mim todos os teus atos e rendendo o teu ser a mim, busca refúgio em mim, e deste modo, disciplinando-te, tu me alcançarás. E esse disciplinando-te aqui, ele é fundamental para exatamente isso que a gente pretende colocar aqui na nossa reflexão. E aí, em que sentido? Essa busca pelo divino, longe de ser uma coisa que a gente olha com a cara que a gente conhece hoje. Aí eu estou falando com a cara que a gente conhece hoje, aqui somos pessoas que ou conhecemos, ou frequentamos, ou já somos membros de uma escola de autorrealização, aqueles que são membros já da Shuddha Dharma, eles realmente têm uma deliberação nesse sentido, né, de buscar o divino. Mas isso não é uma coisa, e isso a gente vai tentar tratar de uma forma assim, embora didática, mas fazendo com uma abrangência maior, que aqui não vai poder ser tão grande, mas a gente vai pelo menos levantar para que essa reflexão continue depois do que a gente falar aqui, e quem sabe num outro momento a gente trabalha sobre isso de uma forma mais profunda, mais lenta até, né? Mas isso, como a gente entende aqui, né, no contexto que a gente convive, o tipo de realidade que a gente está numa escola de autorrealização, esse formato que a gente já
tem contato e realmente está direcionado nesse sentido, longe de ser dessa maneira que a gente começou a buscar o divino. Porque se você pergunta para qualquer pessoa, hoje assim, uma pessoa que acredita em Deus, você pergunta para ela assim, qual que é a sua relação com o divino? E aí, a depender da resposta que ela vai te dar, você vai mais ou menos enunciar, mas em todas as perguntas, seja uma pessoa, um simples devoto, até uma pessoa muito sábia, filosófica, ela vai sempre falar de uma forma de buscar o divino, que é o quê? Uma forma de estar feliz, de estar harmônica, de estar satisfeita, de estar bem com a sua realidade. E, como a gente disse, no tipo de realidade que a gente convive e hoje participamos, é um tipo de contexto que não necessariamente foi assim que a gente chegou aqui. A gente chegou aqui nesta situação e ao longo desta situação, dessa encarnação que a gente está, também a forma que a gente busca o divino já mudou com certeza. Se você tem anos de história de autorrealização, você tem um monte de mudança na forma que você vem buscando o divino. Porque isso é uma coisa com gamas e gamas de formatos da gente buscar. Então a gente vai só trazer, assim, dando 5 patamares para vocês, assim, depois levarem para pensar sobre isso. A Shuddha Dharma divide a nossa realidade aqui como se a gente precisasse de estar em 5 envolturas, que são 5 corpos. Essas 5 envolturas ou corpos, como a gente chama na Shuddha Dharma, kosha na Shuddha Dharma, né? Ele é o que? A minha realidade material, objetivo, o meu corpo físico, meu corpo aqui denso, a realidade aqui é essa, né? Tem um corpo sutil, que é a minha aura, que está em torno desse corpo físico aqui, é uma eletricidade, né? Que fica no invólucro sutil desse corpo denso aqui. Tem um que é mais sutil ainda, que a gente nem localiza, não está nem aqui no entorno, mas ele está em tudo isso que já está aqui materializado, que seria o que? A minha mente. E acima dessa tem mais 2 corpos, meu corpo intuitivo, que está acima desse, que esse ainda você não localiza, a mente, até a gente tem uma mania de falar, você vai, minha mente, a minha memória, você faz assim, como se a minha mente estivesse só aqui, né? E na verdade, ela gerencia toda essa realidade que está aqui. E o outro corpo ainda, mais sutil, ele é muito mais, ele permeia tudo isso mesmo, porque é meu corpo intuitivo, o meu corpo de subjetividades, de percepções que acontecem num contexto muito mais sutil e anterior até o da mente, né? E o outro, então, é o corpo de glória, é o quinto. Então, essa realidade compõe quem nós somos. Agora, quando você, em realidades muito densas, e aí vamos trazer vocês para uma realidade bem densa, só para você pensar, tem pessoas que, embora tenha todos esses corpos aí, mas ela funciona quase que completamente só no corpo denso, só no corpo material. Então, toda a realidade dela, se ela pergunta o que vai te satisfazer, o que vai te deixar bem, o que seria Deus para uma pessoa dessa, cuja única realidade para ela é esse corpo físico denso. Eu não estou falando num sentido de escalonar pessoas, não estou nem colocando isso, é a realidade da pessoa. Tudo que ela consegue enxergar é esta matéria. E essa pessoa, se perguntar o que faz essa pessoa feliz, ela vai falar o quê? Satisfazer esse corpo denso. E como que você satisfaz esse corpo denso? Objetivamente, a primeira coisa que satisfaz esse nosso corpo denso é a nossa alimentação. Tanto que a gente começa a jornada nessa encarnação como? Com a parte oral. Como que eu preciso para sobreviver e manter essa realidade material? Me alimentar. Então, o que você faz? Se é um bebê, você chora. Então, Deus para você ali é o que? Eu consegui mamar. Aí eu estou satisfeito, eu estou bem, eu estou pleno, eu estou no lugar. Então, essa é a realidade. Então, a pessoa que busca Deus e a realidade dela, para ela, é só
o corpo físico, aí bem denso, né, a realidade material que eu tô, essa é a noção que eu tenho dessa de estar aqui ocupando uma história. Então, tudo que eu vou fazer começa bem no denso lá, com a coisa bem objetiva, como a gente falou, com a coisa alimentação, e vai até você ficar adulto, aí você vai desenvolver outras necessidades que também tem a ver com alimentação. A questão da satisfação no físico, né, através do sexo. E aí a pessoa, se ela lida com isso de uma forma bem densa, é só isso. Então, você perguntar o que é Deus para a pessoa, é qualquer coisa que me sustente e que me dê essa satisfação, que me faça me sentir bem dentro da realidade que eu consigo ter. Se a pessoa tem um pouco mais de subjetividade, ela já vai computar o quê? As sensações, que tem a ver com esse segundo corpo, meu corpo subjetivo, que é minha aura. Ele é feito do quê? De sensação. Então, mais do que abastecer esse denso físico, eu vou precisar o tempo todo estar nutrido de sensação. E aí eu posso ir das grandes paixões aos grandes ódios, das grandes emoções, adrenalina pura, às grandes raivas absolutas, né? Então eu vivo nesse mar revolto de sensação, quando a pessoa tem pouco critério. Agora, se ela já está num outro patamar de realidade, ela já começa a funcionar nesse terceiro corpo. Quem que é esse terceiro corpo? A minha mente. Então aí, além de eu ter a minha realidade objetiva, a minha realidade subjetiva das minhas sensações, eu também tenho a minha realidade mental. Nessa realidade mental, eu faço filtros. Como eu uso esse denso, de que forma eu reajo às minhas sensações e quais são os meus critérios para me guiar. Então, na segunda, eu me sinto vivo, então aí eu sinto que eu preciso me satisfazer para me sentir vivo, e aí seria o buscar Deus. Por isso que eu falei, buscar Deus não é uma coisa com a cara que a gente tem hoje. Uma pessoa que do primeiro é só no denso, no segundo, a satisfação e ela se sentir com prazer, se sentir vivendo, e ela se sente dentro da harmonia, dentro de algo que me satisfaz, que é Deus, né? E aí você vai ter sensações extremas para você se sentir vivo, né? Se sentir funcionando. Então, o que é Deus para mim ali? Eu ter essas emoções fortes que eu tenho, busco e me satisfaço. Na mente, eu vou precisar de ter contínuos aprendizados. Ótimo. Aí todo mundo pode falar que maravilha, e é muito bom. Claro, senão a gente, como a gente sempre fala, não estaríamos todos aqui. Eu preciso estar fazendo um curso atrás do outro, eu preciso estar fazendo uma vivência atrás da outra, eu preciso estar lendo 2, 3, 4 livros ao mesmo tempo, porque a única maneira de eu me sentir vivo é me sentindo estimulado aprendendo. Ótimo também. Nenhum deles tem nenhum contra, nem nenhuma ruim, é negativo. Não, tudo faz parte da jornada. É como se você olhasse para a criança e falasse assim, como que você fica engatinhando se você pode ficar em pé e até correr? A realidade dela é aquela, e não está nada errado, faz parte do processo, né? A pessoa que já está no mental, como que ela vai buscar Deus? Tentando entender essa realidade. Ela vai buscar Deus, a busca pelo divino dela, ela vai buscar querendo entender a realidade do denso, do subjetivo, que são as sensações, e da própria mente dela. Então ela vai ler livros que deem caminhos, e Deus para ela vai ser assim, as coisas que eu consigo interpretar, que eu consigo denominar, que eu consigo, vamos dizer assim, enxergar, que me trazem satisfação. Então eu vou fazer essas N coisas que a gente falou através de livro, através de curso, através de pessoas, através de vivências, porque elas me dão a noção de que se eu encontrando aquelas respostas, aqueles investimentos meus vão me satisfazendo. E Deus é plenitude, é satisfação, é essa sensação de que assim, eu peço, quando você fala assim, eu peço para Deus e Ele me responde. O que significa? Eu quis aquilo e eu fui satisfeita.
Não é assim uma pessoa que acredita em Deus pensa? Sim. Então, se eu quero uma resposta, vai cair o livro na minha mão que me responde. Vai cair uma pessoa que fala sobre aquele assunto na minha frente. Então aí eu olho e falo, Deus está me atendendo. Ele existe, porque eu pedi e ele me respondeu. Então, olha como que é todo um processo gradativo da gente olhar para isso, e aí a pessoa que já acredita, que já tem critério, que já usa de alguma forma, com alguma razoabilidade o seu processo mental, ela vai fazer isso que a gente falou. Curso, vivência, aprendizado. E aí, quando ela está nesse patamar, dentro desse mesmo patamar mental, ela vai passar por uma série de subjetivações, sutilizações dessa busca do divino. Então ela começa, e aí ela pode olhar e falar, Deus, aí é uma força da natureza, pode ser? Não, Deus é aquele avatar. Eu vou me identificar com Buda, com Jesus, com Krishna, eu vou ver a mensagem dele e vou ver o que essa mensagem dele, de que forma ela me satisfaz. Ela fala assim, eu peço para ele e ele me responde. Então, essa busca de Deus, quando você já está no patamar mental, ela tem inúmeras graduações. Então, eu preciso estar dentro, a pessoa pode olhar e falar, eu preciso estar dentro daquela religião. Eu estou buscando Deus. Eu preciso ser batizada. Eu preciso estar num grupo que fala sobre isso, ou que ensina, ou que mexe nesse processo. Eu estou realmente tendo resposta. Então, eu estou tendo perguntas e eu estou sendo satisfeita. Isso é Deus. Eu estou respondendo as questões que me tiram o conforto e que me dão o conforto quando eu respondo, quando eu tenho as respostas, quando eu tenho os retornos que me satisfazem. Aí eu estou buscando Deus. E aí vai desde você buscar na natureza, nas forças. Eu vou buscar através de um avatar, através de um santo, através de um orixá, através de quem você queira. Vai mudando e vai mexendo. E chega uma hora que e principalmente porque estudando a escritura ou estudando a vida desses seres que são faróis para a humanidade, quando eu estudo o que eles falam, a pessoa que realmente não é só devota fala assim, eu estou com um problema, o que eu faço? Eu rezo e eu espero que Jesus, que Buda, que Krishna, Yogadevi, a Mãe Divina me atenda. Quando a pessoa está nessa realidade, ela vai também passar um tempo fazendo isso. Até que ela vai entender o que essas divindades, ou esses avataras, ou aquilo que vem desses seres, o que eles passaram. Porque aí o mental dela também vai subjetivando. E subjetivando esse mental, vai chegar uma hora que ela vai falar assim, tá, eu peço, mas ele falou isso. Porque ela começa a estudar o que está nas escrituras, o que eles revelaram. E quando ela começa a estudar, eles falam que tudo isso está dentro de você. Jesus falou, Buda falou, Krishna falou, Mitradeva fala, todos os grandes seres, todos os santos, quando eles realmente mostram como eles encontraram paz e o divino dentro de si, essa realidade abundante e perene, como Barreto cita, tem uma frase do Santo Agostinho, que está na Bíblia também, que ele fala, busquei Deus num monte de lugares, só encontrei Deus dentro de mim onde repousar meu ser. É uma frase de Santo Agostinho que está na Bíblia também. Então, essa fala, quando a pessoa, além de ser devota daquele ser, eu tenho uma religião, ou eu não tenho a religião, mas eu sou devota de Nossa Senhora, de Shri Yogadevi, da Mãe Divina, de Jesus ou de quem seja. Se ela for realmente, aí o mental dela já está, além de simplesmente querer pedir e ter resposta, ele quer entender a realidade daquele ser. E quando ele começa a querer entender, ele vai ver o que eles falaram. E vendo o que eles falaram, ele vai fazer o quê? Ele vai ter a resposta que é dentro dele. E aí ele vai saber, então como é isso que eu faço? E aí você começa a participar de escolas de autorrealização. Porque não é só entender que aquele ser tem esse tamanho, é esse farol para a humanidade, ou representa o que representa, como exemplo para mim, como, vamos dizer assim, inspiração, né? Como algo maior que eu admiro e por isso mesmo eu reverencio aquele ser.
Quando eu quero entender e eu vou viver, aí você já está também em outro patamar de buscar Deus. Porque se você entender o que eles estão falando, você vai fazer o caminho de buscar dentro de si. Você vai fazer o caminho de buscar dentro de si. Aí você já está começando a funcionar, querendo funcionar bem no corpo mental e começando a abrir processo para o seu corpo mais sutil, que é o intuitivo. Porque aí você vai querer, mais do que ler o que eles falaram, ouvir o que eles falaram, você vai querer viver o que eles falaram. Você vai querer experimentar o que eles disseram. E aí, debaixo dos avataras, tem uma infinidade de mestres. Se for na igreja, de santos. Se for através das vias do Oriente, do budismo, do Bhagavad Gita, do Krishnaísmo, de outros avataras, ele vai dar meios de você fazer. E você vai ler aquilo, não dá para você ler e falar, nossa, que legal, que lindo. Porque aquilo precisa ser satisfeito, e Deus é isso. É algo, ou é alguém, ou é uma força que é plena. E se ela é plena, o que eu peço, ela me satisfaz. E é plena e o que eu peço, ela me satisfaz, chega um momento que eu não vou simplesmente pedir para Krishna, me dá a paz. Porque o que ele escreveu está assim, a paz você tem que buscar através de um processo de educação em si mesmo. E aí volta para a fala que a gente acabou de falar, vou só lembrar vocês aqui, que eu acabei de ler no Bhagavad Gita. Olha a frase, com a mente absorta em mim. Então aí eu já não estou buscando ou pedindo qualquer coisa para satisfazer essa realidade material, a minha realidade da sensação. Só satisfazer o meu mental, vir uma justificativa que o que eu li nesse livro é igual àquele. Eu até repito várias vezes na Shuddha Dharma aqui assim, a pessoa está ótima para buscar a meditação quando ela já leu tanto que tudo que ela está lendo agora já é a mesma coisa. Já é repetido. E aí, isso não satisfaz mais. Isso não alimenta mais, porque eu preciso experimentar aquilo que eles falam. Que os avataras enunciaram, que os grandes seres falam que viveram. E aqui, olha, com a mente absorta em mim, Bhagavad Gita. Sê tu meu devoto. Dedicando a mim os teus atos, rendendo o teu ser a mim, busca refúgio em mim, e deste modo, disciplinando-te, tu me alcançarás. Então aí tem todo um processo daquilo que eu li nos avataras, que eu li nos grandes seres, que me inspiraram e que assim, eu tenho todo um processo de me educar para isso acontecer comigo. Para que essas respostas já não venham mais assim, vai vir, e aí... Como a pessoa, quando ela começa a ir para o quarto plano da nossa realidade, na realidade material nossa, que já é mais subjetiva que a mente, que é o campo intuitivo, como que a gente vai fazer nessa realidade intuitiva? Eu começo a perceber resposta em tudo que é lugar. Qualquer livro que eu pego, fala comigo. Qualquer pessoa que conversa, fala comigo, porque eu estou... com o meu olhar, como ali ele está falando, absorto em mim. O tempo todo eu quero perceber Deus em qualquer lugar. E não como um simples devoto, eu quero perceber Deus para me satisfazer pura e simples. Não, porque a hora que a pessoa começa a frequentar esse patamar, além dela já estar satisfeita naquilo que é Deus para ela, eu falo assim, ela começa a transbordar. Porque ela já experimenta Deus dentro dela, e como ela experimenta Deus dentro dela, aonde ela faz, o que ela faz é tocado por essa realidade de quem percebe o divino em si, e tudo que ela faz vai imantado com essa realidade do divino. Então, essa pessoa transborda já, porque ela já está, toda e qualquer situação, ela percebe como Deus age através de tantas coisas, de tantas pessoas, de tantas subjetividades que a gente é incapaz de ver. Então ali a pessoa já está começando, porque ela já não está buscando lá fora para uma satisfação pura e simples. Até na mente a satisfação é pura e simples, você ainda quer para mostrar para os outros,
para fazer coisa bonita, para ter seguidor. É um monte de outras coisas que tem a ver com aquilo que o povo fala de uma forma até esquisita, que é o ego. Não é esse ego no sentido ruim, porque nós precisamos dele, mas é nesse sentido, né? É uma coisa de ainda ter uma satisfação com coisas que estão aqui, né? No processo denso das coisas. Quando ela começa a frequentar esse corpo mais subjetivo, de que forma ela já está tratando isso? Ela já está experimentando o tempo todo, ela já não está preocupada pura e simplesmente de satisfazer. Ela começa a ser instrumento do divino. E aí são pitadas, porque como a realidade dela já está tão permeada de tudo isso, ela já tem esse transbordar. Quando ela vai para o último corpo, que é Ananda Maya Kosha, que aí você vive dentro dessa realidade do divino. E aí não é só que você transborda o tempo todo, ininterruptamente, você vive nessa sensação de plenitude que é Ananda. O que é Ananda? Felicidade, bem-aventurança. A pessoa que vive nesse estado, ela continuamente é instrumento do divino. Por isso que se fala na Shuddha Dharma que se você quer ajudar a humanidade, faz a sua autorrealização. Porque aí você é eterno instrumento da divina hierarquia, do plano maior, chama do que você quiser. Na Shuddha Dharma a gente fala, nós somos seres realizados. A pessoa viver no Ananda Maya Kosha, que também ela vai começar por instantes, vai aumentando gradativamente isso, até o ponto que ela nunca sai dessa realidade. Ela nunca perde essa realidade. Ela nunca se desloca desse estado de bem-aventurança. E esse estado de Ananda, ela está vivendo já no último corpo daqui. Tanto que quando a pessoa já alcança esse grau e vive neste patamar continuamente, ela quando vive nesse lugar, ela, quando ela vai embora dessa realidade material aqui, ela não tem mais compromisso compulsório de voltar aqui. Normalmente ela volta, mas sabe para quê? Para despertar aqueles que ainda não vivem nessa realidade. Para trazer aqueles que ainda ficam no sobe e desce, né, do processo de busca. E aí ela vem inspirar outros seres, servir aqueles que ainda não acessaram esse lugar que ela já vive, entendeu? Então aí ela é instrumento o tempo todo. Tem uma fala do Ramakrishna, que é um mestre indiano, que eu acho muito maravilhosa, que aí ele fala exatamente isso, que a gente tem que ser flauta onde o divino toca a sua música. O que é uma flauta? É um negocinho, meia dúzia de furinho, que a depender de como você organiza ali, você traz harmonia e beleza. Isso é a flauta onde o divino toca a música. E é isso que a gente tem que ser. E cada um de nós vai ser flauta de um jeito que o outro não pode ser. Então, esse processo, essa busca do divino, ela vai desde isso que a gente falou. Então, vocês viram da onde que a gente tentou buscar? A minha noção de o que é buscar Deus? É algo que me dá satisfação e plenitude. Então, se eu vivo no denso, eu vivo nessa realidade. Se eu vivo no corpo mais sutil dessa matéria, que se ocupa num corpo neste plano, neste planeta, olha que jeito que a pessoa busca Deus. Todos eles estão fazendo a mesma jornada, mas cada um deles num tipo de graduação de percepção do que é o próprio divino e daquilo que você quer se servir. Chega um patamar que eu não quero mais me servir só. Eu não consigo estar satisfeito e não inspirar outros a que se satisfaçam e também vivam a plenitude que a pessoa alcançou. Esse é a figura que chegou no Ananda Maya Kosha e vai viver conscientemente nesse lugar e daí para frente em outros patamares evolutivos, bem além do que a gente possa ainda acessar, tá? Vamos então agora com essa reflexão. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara, porque eu tentei tratar várias coisas, né? A ideia era
de levar vocês para esse pensamento, porque às vezes a gente entende que assim, o buscar o divino é só da onde a gente está se vendo hoje e diante daquilo que está perto de nós, na nossa realidade, daqui até lá. Não, qualquer ser que vive da forma mais um animal, a forma que ele faz a defesa da vida dele e que ele mata um outro ser é a forma dele se sentir vivo, e ele está nisso fazendo a sua jornada de busca do divino. E isso vai para patamares infinitos, como a Shuddha Dharma fala. Shuddha Dharma fala que a nossa evolução, Brahma Samhita, é um eterno aproximar de Deus. Ele só vai criando subjetividades cada vez mais sutis, patamares que a gente nem vislumbra hoje, mas que são eternas as buscas, e nós somos, eu costumo às vezes falar exatamente isso, nós somos saco sem fundo, eternamente insatisfeito. Por quê? Porque Deus eternamente vai nos satisfazer, percebendo, né? Quanto mais a gente avançar evolutivamente, mais percepções e mais abundância a gente vai viver dentro do processo cósmico, não vai ter fim, né? Vão estar eternamente em cada vez buscas mais superiores. Então vamos passar agora para a nossa meditação. E hoje a gente vai fazer mesmo a Nirguna Dhyana, que é a meditação interna na chama divina dentro do nosso próprio espírito, né? Dentro da nossa própria realidade material, em que dentro de nós está essa centelha. Essa que é a meditação que faremos. Queria imensamente ver as caras de vocês para falar assim, meu Deus, será que eu consegui ser clara? Porque quando eu falo isso na Shuddha Dharma, eu vejo as pessoas e eu estou vendo se eu consegui ser clara. Infelizmente, não é possível aqui. Vamos então centrar todo o nosso ser, trazendo a atenção para agora a nossa meditação. Vamos serenar o nosso pensar, começando a interiorizar a atenção, respirando suavemente, com paz. Vamos pedir que vocês se levantem para a nossa invocação, se tiverem as devidas condições aí que isso seja possível. Colocando o corpo de maneira ereta, cabeça ligeiramente erguida de forma natural, os olhos fechados, toda a atenção interiorizada. Vamos realizar o mantra em sânscrito e em seguida daremos a tradução. Vedanandam Sachitram Param Brahma Vedasah Yovi Ayatma Samachit Hangar Devim Kalyana Shaktim Prapadya Sarvam Pravishyati Amirtoham Ajaroham Loke Biar Shokamedatam Om Shrim Sol, Shrim Sol, Shrim Sol. Tradução: a mais excelsa manifestação de Brahman, Supremo Deus, é nosso próprio Espírito, eterno, que possui sabedoria perfeita e todos os divinos, gloriosos poderes. Aquele que alcança o contato com a chama divina de seu próprio Espírito, realiza a mais alta finalidade da vida, que é conhecer-se a si mesmo.
Compreende então que nunca teve princípio e jamais terá fim. Esta divina felicidade desperta em si o desejo de que todos os seres alcancem esta bem-aventurança. Om Shrim Sol, Shrim Sol, Shrim Sol. Sentemo-nos. Vamos sentar de forma confortável, cabeça alinhada com a coluna, os olhos fechados e toda a atenção interiorizada. Respirando naturalmente, respirando com paz, suavemente. Vamos assim, soltando tensões do corpo físico, soltando preocupações do corpo mental. Respirando com paz, suave, naturalmente. Respiramos, inundando todo o nosso ser de energia cósmica, divina, Brahma Shakti. E vamos assim, numa respiração lenta e natural, relaxando pés, pernas, os joelhos, as coxas. Respirando suavemente, sem esforço. Soltamos órgãos, tórax, pulmões, sentindo a cada inspiração que por todo o nosso ser somos inundados por energia divina que dá vida a tudo e a todos. Soltamos ombros, braços e mãos descansando sobre as pernas. Relaxamos o pescoço, a nuca, os músculos da face, relaxando a testa, mantendo um semblante sem contrações, natural e tranquilo. Uma respiração serena, suave. Soltamos o frontal e todo o nosso cérebro. Com o corpo em completo repouso, vamos repousar os outros dois corpos mais sutis, respirando com amor, com paz. Acalmamos o nosso segundo corpo, corpo de aura. Respirando suavemente, vamos acalmando o terceiro corpo, o nosso mental.
e para repousar ainda mais o corpo mental, para que os espaços de silêncio comecem a acontecer, para que o corpo ainda mais sutil, intuitivo, possa interferir na nossa realidade. Vamos para que este corpo mental ainda serene mais, além da respiração suave, repousemos o pensamento em uma só coisa. E hoje vamos repousar o pensamento na centelha divina em nosso interior, no centro do peito, em nosso Atma. Respirando com paz, descansando o pensamento nessa centelha eterna, o próprio Deus dentro de nós, que nunca teve princípio, jamais terá fim. Nessa centelha que é plena sabedoria, pleno amor, plena glória. Repousemos aí o nosso pensar.
continuemos descansando, respirando suavemente com paz e com o pensamento repousando na centelha divina no centro do peito. Eu vou repetir algumas sílabas de poder em que afirmamos a eterna presença divina dentro de nós, com o pensamento nessa centelha em nosso interior. Ham Shrim Soh. Ham Shrim Soh. Ham Shrim Soh. Eu sou eternamente manifestação divina.
nestes últimos instantes de comunhão interior com o coração espiritual irradiante, cheio de amor divino. Vamos, por alguns instantes, expandir infinita e indistintamente essa luz, esta paz, a sabedoria que flui da centelha, que é o próprio Deus dentro de cada um de nós. Irradiemos infinita e indistintamente essa luz para todas as coisas, para todos os seres. Que essa irradiação abrace todos os seres, todo o planeta.
procurando manter esse estado tranquilo, esse estado irradiante, cheios de paz, conscientes que somos centelhas divinas. Fazemos uma respiração lenta, profunda e longa, natural. E vamos aos poucos trazendo a atenção para as coisas ao nosso redor. Fazemos uma respiração irradiando paz. Fiquemos em pé. Com as mãos juntas, em frente ao coração espiritual. Vamos agora irradiar tudo que aqui atraímos, tudo que recebemos, expandimos agora para todos os seres e coisas. Vamos realizar uma invocação e em seguida vamos fazer o pranava, o som de onde surgimos. Om Namah Shri Paramarishibhyo Yogibhyah Shubhamastu Sarva Jagatam. Nós invocamos a proteção dos grandes seres da luz, que eles nos guiem sempre pelo caminho da prosperidade material e espiritual, que nós, que todos os seres sejamos felizes. Com o pensamento na centelha divina, irradiando infinita e indistintamente essa luz, vamos repetir por 3 vezes o pranava, a sagrada sílaba de onde todos surgimos. Inspiremos. Shanti, Shanti, Shanti. Paz a todos os seres. Namastê. Sentemo-nos. Esperamos que com mais essa prática, nós que buscamos o divino, temos dado mais um passinho na proximidade dele dentro de nós. Gratidão pela presença e hoje queremos fazer 2 avisos. Na sexta-feira, que normalmente é a prática de Mitra Deva, nessa semana será a prática da nossa lua cheia desse mês de junho. Então, nas sextas 20 horas, estaremos novamente juntos, fazendo essa reunião que já é mensal, né, da lua cheia. E a gente até pede, já vamos falar hoje, depois a gente vai fazer aviso por escrito no Face, para quem não esteve aqui com a gente, né?
se puderem, que seria muito legal, fazer como a gente faz nas nossas práticas mesmo, né? Trazer e deixar algum alimento para ser consagrado durante a prática, porque a gente faz a aspersão da água, que vocês podem fazer daí, mas a gente vai estar irradiando aquilo que a gente está sintonizando nessa prática. E se vocês puderem fazer, aqueles que tomam leite, leite mesmo, adoça o leite, põe alguma essência, né? Com leite, leite mesmo, se for. Quem não toma leite, faz com seus leites vegetais ou põe uma água mesmo para consagrar, um suco, né? Faz alguma coisa, deixa uma fruta, deixa um pedacinho de bolo, biscoito, bolachinha, aquilo que você queira consagrar, água para consagrar para você, para sua família, alguém que esteja precisando. E você, depois, aquilo que a gente consagrou aqui durante a prática, né? Você, além de se servir daquele alimento consagrado, se está sozinho e quiser mandar para alguém mais um pouquinho para dividir o que você fez, boa. Se não, se está com alguém na casa, se está com família, serve para os seus familiares aquilo que foi consagrado ali. Então, isso com relação à sexta-feira, né? Então, se quiserem deixar isso preparado aí para a nossa prática, vai ser bem interessante e bem com a cara do que fazemos de verdade aqui no Ao Vivo e a Cores, né? E além disso, continuamos naquele convite que a gente tem feito sempre para vocês, que se puderem, aqueles que tenham condições, que estão nas lições ou que não estão nas lições, fazer uma prática, fazer um silêncio, fazer uma prece, fazer mantras, fazer alguma coisa, ou às 6 da manhã, ou ao meio-dia, ou às 20 horas. Porque quanto mais gente estiver fazendo nesse mesmo horário, né, isso que a gente fez agora reverbera. E quantos mais de nós estivermos fazendo no mesmo horário, aquilo vai tomar uma força maior do que se estivéssemos fazendo isoladamente, tá bom? Então a gente continua pedindo isso, né? Convidando sugerindo para que façam os que puderem. Claro que tem gente que tem rotinas, agendas, trabalho, enfim, os seus compromissos aí diversos, né? E além disso, a de sexta-feira, tá bom? Namastê, mais uma vez, muita gratidão pela presença de todos vocês. Bom e tranquilo descanso para todos. Namastê, namastê, namastê.